Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Nós estamos meditando no tabernáculo de Moisés, aprendendo as riquezas insondáveis e os tesouros e a herança, né? E as bênçãos espirituais que nós recebemos, herdamos através do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje então finalizar as vestes do sacerdote. Algumas coisas importantes então para nós fazermos esta reflexão, concluindo sobre as vestes do sacerdote. O fato então de um sacerdote levar à presença do Senhor o nome das 12 tribos, como também os itens usados, né, na tomada de decisões, que pressupõe então a soberania do Senhor nessas buscas por orientação, como nós vimos ontem no Urim e Tumim. Urim, luz, Tumim, perfeição. Né? A busca da perfeita vontade de Deus, do conhecimento da vontade de Deus para o homem e para as famílias, para as causas, né, que aconteciam entre as tribos. Então, elas eram julgadas, poderiam ser usadas essas duas pedras chamadas Urim e Tumim. Então, ao usar também essas vestes específicas, os sacerdotes mostravam que reconheciam a santidade do lugar santo por causa da presença do Senhor. Exatamente como Moisés e os israelitas tiveram de fazer também, né? Moisés, quando ele chegou na presença do Senhor, em frente àquela sarça ardente, Deus lhe disse: tire a sandália dos seus pés, porque este lugar é santo. Assim como o povo não pôde subir ao Monte Sinai, porque também Deus falou que era um lugar santo. O sumo sacerdote, então, como nós vimos, ele levaria a iniquidade ou sofreria, então, as consequências dela, associadas, então, ao fracasso em cumprir as exigências da santidade. Nesse processo, então, o povo precisava de um sumo sacerdote para oferecer, né, sacrifícios agradáveis ao Senhor. E aí nós tivemos então Jesus, o nosso perfeito sumo sacerdote, fazendo então um perfeito sacrifício agradável a Deus, se tornando o nosso intercessor, como também já vimos. Hoje nós vamos falar então da sobrepeliz, que era uma túnica de cor azul, arroxeada, usada por baixo da estola sacerdotal, como nós vimos. Chegava então um pouco abaixo dos joelhos, e em toda a sua orla ela continha romãs feitas de feitas de estofo azul, púrpura e carmesim, e eram pequenas assim as campainhas de ouro puro, que soavam sempre então que o sumo sacerdote se movia. As romãs e os sinetes que estavam então na orla deste sobrepeliz são uma figura do quê? São uma figura então do fruto e os sinos do testemunho. Então, ambos eram abundantes na vida de Cristo e também devem caracterizar os nossos também. Somos testemunhos de Cristo e o fruto do Espírito, então, deve aparecer em nosso caráter. Então, as romãs significavam os frutos e os sinetes significava o testemunho. O Espírito de Deus, né, o fruto do Espírito, então deve fazer parte do nosso caráter, como diz Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23. Então, as duas coisas, tanto as romãs como os sinetes, estavam juntos, andavam juntos. O que isso quer dizer?
Quer dizer que o fruto do Espírito em nós é o testemunho que nós estamos em Cristo e que Ele está em nós. E se assim não for, algo de errado então deve estar acontecendo. Não podemos testemunhar aos outros de Cristo se estivermos vivendo ou praticando as obras da carne. Efésios capítulo 5, o 15 e o versículo 15 e o versículo 18 nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou pessoas que não conhecem a Deus, mas andai como sábios. E enchei-vos do Espírito, andai no Espírito. Podemos também, então, fazer um mal se andando no Espírito, nós também não testemunhamos de Cristo. Devemos ter em nossas vidas como romãs e também os sinos. Temos os sinos e também as romãs, ou seja, precisamos ter o fruto, que é o testemunho. E tendo o testemunho, demonstra que nós temos os frutos. Todos nós, os que cremos em Cristo, temos um sacerdócio a cumprir, oferecendo também sacrifícios agradáveis a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E quais então são esses sacrifícios agradáveis a Deus? Primeiro, nossos corpos, diz lá Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Devemos também oferecer que tipo de sacrifício é agradável a Deus? Oferecer a nossa fé. Filipenses capítulo 2, versículo 17 diz assim: e ainda que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício, a serviço de vossa fé, assim eu me regozijo com todos vós. Mas o que mais é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? As nossas contribuições. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 18, nos diz assim: cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte foi-me enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mas também podemos oferecer o nosso louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Toda vez que nós confessamos o nome de Jesus, nós estamos oferecendo um sacrifício de louvor agradável a Deus. Devemos viver, então, de uma maneira consistente, verdadeira, honesta, sincera diante de Deus e também diante dos homens, com a dignidade desta posição, como sacerdócio real, como peregrinos e forasteiros nesse mundo, como nos diz 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 a 12. Que Deus abençoe você e reflita nesse chamado para este sacerdócio e para oferecer estes sacrifícios agradáveis a Deus. Que seja esse, hoje, neste domingo, o nosso culto racional a Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais. E amanhã nós vamos falar então sobre a pia de bronze. Deus te abençoe e até lá.